Sejam muito bem-vindos a mais um Saúde Desperta comigo, Guta Maranhão. Hoje vamos falar sobre transformar a sua vida com elixir alquímico. Você conhece elixir alquímico? Algumas pessoas conhecem. Eu já tô com o meu aqui, gente, que eu já sou fanzaça. Era mistura de fanzoca com fanzaça. Nossa, esse aqui é o mercúrio que dá concentração, foca. Toda vez antes da gravação, peraí, sai espirrando, uma delícia, maravilhoso. E todo mundo não entende. Eu não sei explicar direito, mas tem que funciona. Eu digo, Naira, vem pra cá que a gente tem que, falar pra essa galera dessas coisas maravilhosas que eu uso pra dormir, uso pra quando acordar. Cara, eu uso bastante. Eu sou uma das maiores clientes, compro bastante, uso bastante. E eu quero que ela fale sobre esse maravilhoso produto aqui para vocês. Vocês vão amar, é muito interessante e, de fato, transforma a vida da gente. Quando precisa ter foco, ele dá foco. Não precisa ter paz, ele dá paz. Não, um negócio é incrível. Incrível. A alquimia é algo, assim, muito bonito. E a Nay vai falar com a gente sobre isso hoje. Mas antes, vamos lembrar, curtir o canal, se inscrever, comentar, passar adiante, passar para a mãe, passar para o pai, para o namorado, para o paquera, para a vizinha, para a avó. Todo mundo, ai, eu queria ter foco. Minha filha, veja esse programa aqui, que aqui agora você vai ter um foco. Tem uma ajudinha aqui de alquimia maravilhosa, estudada, científica, maravilhosa para você. Mande adiante. Ah, eu estou, sei lá o quê. Aqui também tem uma solução. Esse programa você vai ter várias soluções. Então, sai indicando, sai encaminhando para os amigos, para os parentes, para quem você quiser ajudar, porque a gente está aqui para isso. Passar a semente do despertar, da melhoria emocional, da expansão de consciência, porque quanto mais desperte no mundo, o mundo melhor teremos para todos, e é isso o nosso objetivo, né, minha gente? Trazer aí paz, alegria, amor, saúde, é tudo para a gente, em primeiro lugar, né, minha gente? A gente tem que pensar na gente, para pensar no todo, e o todo fica bom. Então, a gente vai plantando para ir semeando esse pensamento de energia boa, de coisa boa para todo mundo. E vou falar também do nosso patrocinador de hoje, o Milton Saixo, que é um queridíssimo, falando sobre a Merkaba ativada. Gente, tentava explicar o que é a Merkaba ativada para o pessoal que faz saída de corpo, desobamento, expansão de consciência, para a saída da consciência para outras dimensões ou para outros planos. Geralmente, a gente faz uma Merkaba, né, para poder a gente se projetar com mais segurança para aquele ambiente. Você tem desdobramento, tal, às vezes sem querer, às vezes querendo, e o ideal é você mentalizar aquela Merkaba como um veículo de proteção para você se transportar de tal canto a tal canto no astral. Só que, assim, a Merkaba que o Milton ajuda você é uma Merkaba ativada, então ela vai fazer você chegar naquele canto muito melhor. Eu gosto de fazer uma comparação que é o que na minha cabeça funciona melhor. Por exemplo, eu quero ir na padaria aqui na matéria. Eu posso pegar meu pezinho e vou andando na padaria. Chego lá, beleza, é possível. O ideal, numa cidade perigosa que a gente vive, é ir de carro, né? É mais rápido, eu não fico no sol quente, eu chego mais rápido na padaria, eu estou mais protegida, porque eu estou dentro de um carro. Então, eu faço a minha Merkaba no astral, eu tenho meu carro na matéria e chego lá, bonitinha. Só que aí tem a possibilidade do carro blindado. E de repente é uma Ferrari que chega mais rápido. Então, o que é melhor? A gente ir para a padaria andando com um carro normal ou com a Ferrari blindada? Eu preferia Ferrari blindada, porque eu chego mais rápido e chego mais protegida, né? E no astral a mesma coisa, galera. Lá não é paz e amor só, não. Tem muito urucubaca, muita energia ruim, muita coisa pesada. Então, quanto mais protegido você tiver, mais blindado você tiver, com mais segurança, uma Merkaba que lhe dê uma proteção, que consiga fazer um transporte, né, muito mais seguro e rápido, melhor. E o Milton ajuda você nisso. O site é o serfelizsempre.com. E quem estiver ouvindo na rádio, eu já vou falar aqui o telefone, então já anotem, que é o 22 99743 9147. Ele tem esse curso da Merkaba ativada, onde você consegue criar, né, plasmar a sua Merkaba, desenvolvê-la de maneira que ela fica ativada e ela tem uns giros, umas coisas, umas mentalizações que você precisa fazer para conseguir isso, né, desenvolver isso. O Milton, querido, ele faz uma reunião com você antes, né? É incrível. Ele não é só, é online, tome pronto. Não, ele quer falar com a pessoa, ele quer explicar para a pessoa, ele faz questão de explicar tudo mais. Então, é uma pessoa, assim, com muita atenção,
e muito carinho, muito propósito no trabalho dele, e eu super mega indico. Eu estou fazendo meu curso, não concluí ainda, agora, nesse mês aqui, no começo de 2025, não concluí ainda, mas estou em conclusão, então já estou amando. Então, você que tem vontade de fazer esses desdobramentos e tudo mais, indico o Milton para você conseguir ter sua Merkaba ativada, power total. E agora eu vou chamar a Naira Fitchner. Acho que eu falei o nome certo. Oi, Nai, seja muito bem-vinda. Tudo bem, Guta? Falou certinho meu nome, fica tranquila. Tudo bom? Como é que você Tudo está? Seja muito bem? bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar aqui no seu canal. Estava tentando marcar já há um tempo, né? Agora finalmente deu certo esse Agora o encontro, eclipse reencontro, aconteceu. né? O eclipse aconteceu, nossa senhora. E você estava falando do Milton, né? Nossa, o Milton é um queridíssimo, gente. E a gente é amigo dele, né? E Tomás conhece ele há muito tempo, fez todos os cursos dele. Eu estou começando também a fazer o curso dele, é muito interessante. Nossa, ele, sem contar assim, que ele é uma pessoa maravilhosa, incrível, não é, Guto? Você Ele chega é. perto dele e já sente a Não, energia, o alto astral dele, né? Que realmente é uma pessoa do bem. A gente super indica o Milton, uma pessoa é. maravilhosa mesmo. Isso é uma coincidência, né? Que eu disse, vou fazer É, propaganda do Milton, aí agora ela conhece. Ai, que bom, né? Que é todo mundo conhecido. E que que bom que mais. sincronizou, né? Total. E mais uma pessoa que tem uma boa referência do. E de fato, ele é uma pessoa muito atenciosa, muito carinhosa. Ele trata, assim, os alunos com muita atenção e tira dúvida, ele se preocupa. Você tem alguma dúvida? Tá bem, manda mensagem. Começou, tá tudo certo, tem alguma dúvida? Ele é todo atencioso. E Ele é demais. capricho. É verdade. Agora, Nai, vamos falar desses elixires alquímicos. Jesus, Vamos lá. ela é naturóloga e herbalista. Nai, para começar, peraí, vou começar do começo. Fala um pouquinho de você, dessa sua função herbalista. Acho que nem todo mundo sabe o que é herbalista. Naturóloga, acho que já é um nome que já tem mais conhecimento. Herbalista, explica um pouquinho para a gente o que é herbalista, do seu trabalho, e como foi esse seu despertar, esse seu conhecimento com os elixires e com toda essa alquimia fantástica que vocês fazem. Conta para a gente. A naturologia, né? Ela, na verdade, é conhecido mais a naturopatia, né? Que é um curso ali que você faz de 2, 3 anos, não é um curso de bacharelado. Já a naturologia é um bacharelado que você faz, que eu fiz na Embi Morumbi, um bacharelado de 4 anos, né? E lá você aprende o universo de terapias, né? Então, aprendi medicina chinesa, indiana, e eu me apaixonei quando entrou na parte de herbalismo, né? Quando entrou a parte de fitoterapia, de florais, de aromaterapia. E aí, quando eu concluí o curso, né? Quando eu estava no curso, eu comecei a me aprofundar. E aí, teve um determinado momento que eu fui para Goiás. E lá eu conheci uma herveira, uma senhora herveira, né? E, nossa, foi assim, sabe aqueles reencontros que acontecem na sua vida, que você parece que você conhece a pessoa há muito, muito tempo? O nome dela é Lenícia, né? E aí a gente bateu o olho uma na outra, parecia que, nossa, ela estava me ensinando as coisas mentalmente. Ela virou para mim, eu vou te ensinar tudo que eu sei para você. Aí ela compartilhou comigo como foi a trajetória de vida dela, né? Falou que, na verdade, um conhecimento que foi passado de geração para geração. E eu fui para Goiás, na verdade, em busca de aromaterapia nessa parte de óleos essenciais do Cerrado, né? A gente estava lá fazendo uma pesquisa para ver se tem mercado para isso, que a gente estava querendo investir também. E conhecemos ela, e aí eu me apaixonei ainda mais, porque daí eu aprendi na prática, né? Como se faz os florais, como que se faz uma tintura, qual que é a diferença, em qual corpo que os florais realmente vai atuar ali na prática, em qual corpo, em qual dimensão que vai atuar uma tintura, né? Então, e você mexer com toda essa parte, né, de ervas na prática, por si só já é uma transformação, por si só já é um processo alquímico, né? A alquimia, tem pessoas que às vezes estudam só através de livros, né? Que se a gente for pesquisar,
Tem muitos livros que ensinam sobre alquimia, né? A busca dos alquimistas na transformação do chumbo ao ouro, que para eles não serem perseguidos, eles tiveram que falar isso, né? Que para a igreja, né? Eu tenho um método aqui que eu vou conseguir transformar tudo em ouro. E aí, através disso, eles não foram queimados, não foram todos mortos, né? Eles conseguiram preservar ali o conhecimento deles. Só que a alquimia, quando você coloca na prática, acontece uma transformação na sua mente, né? E quando você lida ali na parte de espagiria, com as ervas e tudo mais, elas começam a atuar no seu campo, começam a atuar nas suas emoções, e a transformação acontece por si mesma. E nesse processo, a gente, que eu falo a gente, que sou eu e o Tomás, né? Que nossa empresa, somos nós dois, né? A gente se transformou tanto que a gente resolveu compartilhar isso com as pessoas, né? Por que não compartilhar tudo isso que a gente está vivenciando com outras pessoas, né? E a gente parou para pensar, nossa, mas nem todo mundo vai ter tempo de fazer todo esse processo, né? De fazer uma tintura, de fazer um floral, né? Por que já não compartilhar de uma forma mais fácil, mais rápida, né? A gente sabe que os banhos, você tomar banho ali toda semana é uma coisa que faz muito bem, né? Não precisa estar assim associado a uma religião, né? Se você coloca ali na água, até umas gotas de óleo essencial de alecrim, por exemplo, já te ajuda a dar uma recarregada, ou de algum óleo essencial cítrico para ajudar no dar um up no seu ânimo, né? Mas tem muitas pessoas que às vezes não têm o conhecimento exato de qual óleo essencial usar, ou não tem tempo de ir numa feira para comprar uma erva, né? E a gente pensou, por que não fazer um produto que seja de fácil acesso às pessoas, né? E a gente pode trabalhar com mais de um preço e a gente englobar mais de um tipo de público para deixar toda esse conhecimento para mais pessoas conhecerem. É muito bom. E ele é muito diversificado, né? Então, como o que vocês utilizam no Elixir? É um monte de coisa, né? A gente pega várias camadas, né, Guta? Então, é um combinado aí de tintura, de florais, de aromaterapia. Aí a gente tem todo um processo aqui que a gente consegue sintetizar e englobar nas moléculas ali do líquido, as frequências, né? Então, acaba pegando várias camadas, né? Então, se a gente for ver, por exemplo, os florais, eles vão pegar uma camada mais sutil, pegar ali mais o campo emocional, mais um pouco do campo etérico também. A tintura vai pegar ali mais o corpo físico. Os óleos essenciais vão pegar ali o corpo emocional e também o corpo físico e também ali o corpo mental. Então, é um englobado de vários componentes para conseguir ajudar a pessoa na sua potencialidade total, né? E sem contar com as frequências, né? Porque se a gente for parar para pensar, tudo é energia, então tem ali um combinado de frequências para estar potencializando ainda mais, né? Que nem, por exemplo, uma coisa é você pegar uma erva quando você vai fazer um banho, quando vai fazer ali um spray, fazer lá a mistura e pronto, embalar. Tem um spray, tenho aqui, ou tenho aqui o meu banho para jogar em mim. Mas outra coisa é você ter as mentalizações corretas, você ter um preparo antes de você fazer isso, você saber o que pensar na hora. Dá para fazer algumas ativações também para você potencializar aquela planta também. Dá para potencializar ela de mais de uma forma. Dá para você também conversar com o elemental daquela planta para te direcionar para aquilo que você está fazendo exatamente. E assim, quando você está fazendo um floral, quando você está fazendo uma tintura, quando você está fazendo alguma coisa do tipo, você tem que estar muito bem, né? Sua mente tem que estar muito bem, você tem que estar com a intenção muito clara, né? Porque senão você vai acabar, a planta vai acabar absorvendo tudo aquilo que você está sentindo, né? Então, é algo que no dia a dia as pessoas não têm assim tempo para fazer, né? Então, por isso que a gente personalizou em 3 tamanhos, né? Esse daqui pensando
para ser no bolso, né? A pessoa está na rua, né? Ele é pequenininho, 60 ml, e a gente começou a esbarrar muito na questão, nós participando dos eventos, né? Até participando dos eventos de educação consciencial, as pessoas pegam muito avião, aí tinha a questão dos mls, né? Que no avião pode ir até um determinado tipo de ml, e a gente fez um pequenininho para ser prático mesmo, colocar no bolso, mas tem outros, né? Por exemplo, esse de 120 ml, que já é um tamanho maior, né? Dá para colocar na mochila e tudo mais. E tem esse maior de 200 ml, que daí você rende, assim, não só para você passar no seu campo, como para você passar na sua casa, né? Se você tem pet, dá para passar no pet também, né? Questão, assim, de criança, né? Às vezes você mora com seu avô, com idoso, não tem problema em passar. É algo que acaba fazendo bem para todo mundo, né? Você mostrou o Sol Central, eu queria até que você tirasse dúvida, porque eu vou mostrar. Eu tenho o grande e o pequeno, porque esse aqui é na minha cabeceira, eu peguei do meu carro para mostrar. Esse é da minha cabeceira e eu todo dia uso antes de dormir, e esse eu levo quando eu viajo, todo mês eu vou para São Paulo, passo uma semana em São Paulo, esse aqui vai na minha mala, porque antes de dormir eu sempre passo. Então, explica, por exemplo, esse Sol Central, o que ele faz exatamente, o que é que existe nele e para a pessoa, como utilizar. Esse do Sol Central, que esse é a embalagem atualizada dele, né? Esse que você tem aí é a primeira versão que a gente fez, né? Isso. E o que esse Sol Central, Guta, ele, assim, é muito especial para nós, né? Porque quando o Lael ainda estava vivo, a gente mandou mensagem para ele e falou assim: Lael, a gente está pensando em fazer um elixir de tal forma, né? E o que você acha, né? Aí ele assim, segue o seu coração, segue o coração de vocês, eu tenho certeza que vai dar certo, né? E ele, assim, sempre incentivou muito a gente, sempre incentivou muito os elixires, né? E aí a gente falou para ele, a gente está pensando nesse elixir do Sol Central, colocar a frequência de ouro e colocar, na realidade, quais foram os presentes que os 3 reis magos deram para Jesus? Né? Teve um dia que a gente teve um insight aqui, nossa, quais foram os presentes que eles deram? Né? Quais foram os elementos? Né? Então, se a gente para pensar, foi o ouro, o frankincense e a mirra. E aí, se você estudar mais profundo esses elementos, são elementos assim que se combinam perfeitamente, porque a mirra, ela vai pegar ali uma energia mais feminina, vai trabalhar ali harmonizando todos os chakras. Aí o frankincense, também pode ser chamado de olíbano, né? Ele vai trabalhar mais uma questão assim de revitalização, né? Algo assim mais de solar, de revitalização. Então é como se fosse o yin, o yang, né? A energia masculina e feminina juntas, né? E aí o ouro, que ajuda a pessoa a ter uma... O que acontece quando a pessoa começa a se utilizar da frequência do ouro? Ela começa não só a ter mais energia, mas ela começa, assim, a ampliar a consciência dela sobre quem ela é, sobre uma consciência, assim, mais horizontal, né? Sobre até as potencialidades dela, ter digamos assim, uma visão mais amplificada, né? E aí a gente compartilhou isso com ele, e ele sempre falando, não, confie no processo de vocês, confie na intuição de vocês, e aquilo deu confiança pra gente, porque era uma coisa diferente, né, de misturar todos esses elementos, aí nós combinamos, e deu e eu não sei se você tem essa percepção, Uta, mas ele tem uma coisa de refrescância também. Eu estava exatamente. A gente está meio na telepatia aqui. Quando ela fala uma coisa, eu acabei de anotar, e está engraçado aqui, que até antes da gravação, né, a gente sentiu umas sincronicidades. Eu ia falar exatamente isso, que o aroma que você coloca, eu não sei se é da planta ou do que é, mas é muito refrescante. De todos eles, eu acho. Toda vez que eu espirro, eu faço...
Ai, que delícia! Dá uma sensação de agradável, e o cheiro, o aroma dá uma sensação de limpeza, de pureza, sei lá, de bem-estar. É isso que eu sinto, pelo menos com todos eles. E aí, por exemplo, no sol central, nós sentimos de colocar óleo essencial de cardamomo também. E o óleo essencial de cardamomo, assim, ele é muito pouco utilizado na aromaterapia, porque as pessoas não conhecem tanto. E o cardamomo, ele é uma planta, assim, super sagrada na Índia, ele tem vários benefícios. Se você come a semente dele, melhora muito a digestão, entendeu? Ele tem uma picância, e ao mesmo tempo que ele tem uma picância, ele tem um frescor, ele tem tipo um mentolado, né? E o óleo essencial dele, ele trabalha também essa questão da digestão, então ele vai trabalhar muito o plexo solar, a questão assim de coisas que a pessoa não está conseguindo digerir, que está ali empacado nesse chakra, né? Mas trabalha muito o cardíaco, trabalha aquelas pequenas irritações que a gente sente no dia a dia, ajuda a pessoa assim, ter mais clareza de pensamento conectado com o cardíaco dela, né? Conectado ali com a essência dela. Então, geralmente, ervas, né, óleos essenciais que trabalham aqui o chakra cardíaco, tendem a abrir o peito e dar essa sensação, assim, de refrescância, de diminuir angústias, né? Então, a gente misturou todas essas energias, né, todos esses óleos essenciais, todas essas ervas, né? E aí nasceu o Sol Central. E por que o nome Sol Central, né? O que é o Sol Central, né? Às vezes na espiritualidade se fala muito sobre o Sol Central, né? O Sol Central nada mais é que você se conectar à sua fonte, né? Se fala muito assim, a fonte que tudo é, né? Se conecte com a fonte, né? Mas cada um tem um local específico conectado exatamente com o seu local de fonte, né? Então, o Sol Central, esse nome é só um nome para te lembrar você se conectar, na realidade, com você mesmo, né? E o mais próximo que a gente conseguiu chegar de elementos, de aromas e tudo mais, foram esses elementos, né? Então, conectar ali o elemento feminino com o masculino, mas também com algo que ajude a ter uma consciência horizontal, que ajude a dar vitalidade, mas que ao mesmo tempo ajude a harmonizar. Então, todos esses elementos no final são harmonizadores, né? E por isso que a gente quis acrescentar o cardamomo para dar algo assim de refrescância, né? Porque eu não sei você, Guta, mas eu imagino, né, que a fonte que tudo ela é refrescante. Não sinto assim que seja algo assim, tipo, muito quente, assim, é igual que tá agora esse verão de lascar, tá todo mundo assim incomodado, né? Eu imagino que é algo assim, não que seja algo frio, que é algo quente, mas não tão quente, mas ao mesmo tempo refrescante. E a gente tentou imitar um pouco isso. É a fonte da vida, faz tudo acontecer, é de onde veio tudo, realmente a refrescância, eu acho que a leveza, eu sinto muito também leveza, e é bom que quando, da primeira vez, né, que eu comprei tudo, e eu perguntei, uso como isso aqui? Eu estava louca, querendo comprar tudo, eu uso para quê? Tem que ter legenda aqui para saber quando eu uso. Aí, você pode usar quando dormir, realmente, quando a gente dorme, a gente se conecta com o nosso eu superior, a gente desdobra. Então, eu acho que é o momento melhor. Então, toda vez que eu vou dormir, tô lá na minha caminha, no meu edredom, no meu quartinho. Obviamente que eu moro em Recife, ar-condicionado ligado, porque aqui é calor. Aí eu pego o meu Sol Central, dou aquela espirrada. Que delícia, vou dormir. Aí parece que, nossa, não é... tô espirrando um cheirinho bom, não é? Você sente uma coisa gostosa, uma energia gostosa, você vai dormir, parece que mais em paz. Mais leve, né? E mais assim, leve. ele não só ajuda para dormir, né? Mas ele ajuda no dia a dia também, né? Então, a gente fala que ele é um harmonizador, né? Então, se a pessoa tá ansiosa, ajuda a equilibrar. Se a pessoa tá ao contrário, né? Tá sem energia, quer dar uma equilibrada, ele ajuda também, né? E é claro que tem outros, né? Específico para outras coisas, né? Por exemplo, tem só o sol mesmo, que já o sol, ele vai ter notas cítricas, vai ter laranja doce, vai ter alecrim, vai ter louro, que são plantas solares, né? A gente fez todo um compilado de relacionar plantas
com os planetas também. Quais são as plantas relacionadas ao Sol? Quais são as plantas, os óleos essenciais, as tinturas, né, as resinas relacionadas ao planeta Vênus e assim por diante, né? E o Sol, a ideia dele, por exemplo, é uma questão assim de dar vitalidade mesmo. Quando a gente usa a laranja doce, é para trazer alegria, é para trazer o sol mesmo, né? Quando a gente imaginou, né? Quando a pessoa passar esse elixir na casa dela, a gente quer que o sol entre na casa dela. Quando passar, porque assim, esses elixires você pode passar tanto em você quanto na sua casa também, né? Então, quais seriam as combinações, né, para personificar ali um sol dentro de uma embalagem, né? E aí a gente pensou, tem que ter alecrim, né? Porque o alecrim, quem somos nós sem o alecrim, né? O alecrim é uma planta assim tão coringa, né? Que traz tantas coisas boas, né? E o louro também. Para brasileira é fácil acesso, todo canto tem alecrim fácil, então também colabora para a gente poder utilizar até em banho, em tudo. Sim. E aí, por exemplo, tem o alecrim do campo, que ele é maravilhoso, que além dele dar vitalidade, ele ajuda na questão de proteção também. E aí todos os elixires a gente usa resina como fixador base de breu branco. E o breu branco só por si só ele é maravilhoso, assim, sabe? Os indígenas usam muito o breu branco para abrir as percepções, para desbloquear as memórias. Tem uma história, Guta, do meu professor de aromaterapia, que ele fala que o pai dele foi para uma tribo indígena e nessa tribo indígena eles começaram a defumar o breu branco e aí ele perguntou, nossa, por que vocês usam tanto breu branco, né? Para que é o breu branco? Aí o xamã da tribo falou assim, o breu branco, ele ajuda a desbloquear as memórias que foram, digamos assim, perdidas. E a gente começou a trabalhar muito com breu branco, tanto assim na questão de defumar a nossa casa. A gente pensou, por que não usar breu branco como um método de fixação de aroma, né? Em vez de usar ali um fixador artificial, né? Porque também tem algumas linhas de sprays que usa ali para fixar mais o aroma, né? Mas por que não usar uma resina que também já vai ajudar as pessoas no processo aí de abertura de percepções, né? Então, assim, a natureza, ela dá várias ferramentas para a gente trabalhar de N maneiras, né? E se a gente for parar para pensar, ela nos dá tudo, né? Nos dá comida, nos dá casa através da madeira, o papel, né? Na época que a gente escrevia muito, mas agora a gente não usa papel, né? Então, é a gente saber trabalhar junto com ela, né? Então, por exemplo, se eu for comprar um óleo essencial, por que não comprar de uma marca que está ajudando o ecossistema, né? Porque tem muitas marcas que estão ali só por causa do dinheiro e acaba não contribuindo ali com o ecossistema, né? Então, se eu vou comprar, por exemplo, um móvel de madeira, por que não escolher ali se eu sei geralmente é difícil a gente saber da origem, mas se eu souber a origem de uma pessoa que está fazendo ali o corte correto, né? Então, não é só, sabe, Guto, não é só venda de um produto, né? É trabalhar em harmonia com o todo, né? E são pequenos detalhes que é claro que tem detalhes que a gente não tem um controle, né? Que a gente não vai saber ali a procedência de tudo que a gente está consumindo, né? Mas o que a gente souber é ter um olhar, assim, realmente sustentável mesmo, né? Isso, e principalmente colaborar, né, com pessoas que fazem isso de maneira, muitas vezes, artesanal, né, e dar valor ao trabalho manual, porque hoje é tudo tão de manada, tudo tão industrial, que quando você tem uma coisa feita na mão, que tem carinho, que tem não sei o quê, nossa, tem que valorizar aquele ser humano que se dedicou para fazer aquele trabalho. Eu acho que a gente tem que estar sempre aplaudindo e apoiando todos os trabalhadores que têm essa dedicação exclusiva para um produto, né? E principalmente um produto que vai trazer bem-estar, saúde, energia, que vai trazer o bem para outra pessoa,
né? Isso é precioso. Nai, me diz uma coisa, é possível a gente misturar? Porque, por exemplo, eu tenho Mercúrio. O Mercúrio, vocês tinham falado que era para foco, muito assim também, né? Uhum. Aí, por exemplo, eu espirrei o Mercúrio para vamos focar. Pode minhas filhas brincarem aqui no corredor, estou aqui, focada. Vai passar o carro do ovo aqui, eu estou focada. Mas eu posso, de repente, no meio sei lá, qualquer hora, pegar o sol central e, eu estou estressada com mil coisas, deixa eu equilibrar e jogar o sol central, ou é melhor dar um tempo entre um e outro? Assim, quando tem elixires assim, que digamos assim, são mais similares, tipo, por exemplo, o Sol central e o Mercúrio, eles têm coisas assim mentoladas, né? Porque o Mercúrio também tem alguns elementos ali mentolados, né? Eles se, digamos assim, se complementam, né? Eles assim não estão tão longe deles, né? Porque que nem o Mercúrio, que você falou, né? A questão de foco, ele realmente ajuda na questão de foco. A gente tem um amigo que falou, nossa, eu estou usando Mercúrio e já estou escrevendo um livro aqui, já escrevi 50 páginas, uma coisa assim que eu estava assim, muito estagnado para escrever, o Mercúrio super me ajudou, e a gente fica super feliz com esses depoimentos, com esses comentários, né? O Mercúrio, ele tem um capim-limão. O capim-limão, ele também vai trazer uma refrescância e ele trabalha muito na questão das sinapses neurais, né? Então, por isso que ele ajuda a questão de dar foco, ele dá, assim, uma limpeza mental também, porque às vezes a gente não está conseguindo ter foco porque a nossa mente está pensando milhões de coisas. Eu preciso ir no mercado, eu preciso trabalhar, eu preciso também me cuidar, preciso daquilo, do outro. E o capim-limão, ele ajuda a dar uma limpada, digamos assim, né? E quando limpa, você tem clareza de qual é aquela sua prioridade naquele momento. E o capim-limão, por exemplo, com o cardamomo, ele assim é super complementar, é super similar, né? Então, na aromaterapia, a gente tem um estudo específico para saber quais são os óleos essenciais que têm sinergia e quais óleos essenciais que possivelmente não tenha tanta sinergia. Então, o Mercúrio Sol Central não tem problema, né? Mas, por exemplo, se você usasse já um... Aqui eu não tenho aqui o Marte, né? Mas, por exemplo, um Marte e usasse logo em seguida, por exemplo, um Júpiter, não teria, assim, similaridade. Porque o Marte, ele vai te dar... O Marte tá aqui em cima. O Marte, ele vai... É para dar um rojão de energia, né? Então, tem muitos elementos quentes nele. A gente coloca gengibre, café, coisas assim, realmente para dar energia. O arquétipo do guerreiro mesmo, Marte, né? Diferente do Sol, que o Sol é para dar uma revitalizada, para aumentando a energia da pessoa aos poucos. O Marte é quando a pessoa, assim, nossa, eu preciso fazer aquilo hoje e preciso finalizar aquilo agora e eu preciso tirar energia de sei lá onde, ou eu estou num processo muito difícil, preciso e aquilo eu não estou conseguindo, estou estagnada, para a pessoa conseguir fazer aquilo logo de uma vez, né? Tem pessoas que, por exemplo, usam antes de ir para a academia para ter um rojão de energia. Tem até um amigo nosso. Pré-treino natureba, adorei. O nosso pré-treino, galera. Quem nosso amigo, Guta, o Pedro, ele chegou pra gente. Pedro queridíssimo, falando de você agora, cara saradão, todo musculosão. Pedro, ele, olha, agora eu já sei o segredo do pré-treino dele, qual é. Não, Pedro, tá em dia o treino dele, né? E assim, aí ele chegou na gente e falou assim, nossa, eu quase não tô mais dando pré-treino, eu taco lá Marte, fico super com energia e vou pra academia, né? Precisando, que eu tô preguiçosa de academia, tem que voltar, eu já vou querer o Marte. Aí, por exemplo, se logo em seguida você tacasse o Júpiter, não faz sentido, porque o Júpiter é para você expandir. A gente comenta muito que você pode usar em projeção astral, em meditação, entendeu? Então, é como se fosse assim, o Marte é uma energia muito masculina e o Júpiter já é uma energia
mais tranquila, mais feminina, né? Então não combina tanto, né? Acho que você tem que entender qual que é a sua intenção, qual é o seu momento, né? Mas um que, assim, que foi o nosso primeiro. Você sabe qual foi o nosso primeiro elixir, Golda? De Eu onde acho que que você começou? falou, mas tem De um que onde está que aqui que eu surgiu quero essa? perguntar. Tem um aqui que está aqui comigo, eu vou perguntar depois, mas nossa, eu peguei agora ele está bem levinho. Eu vou dizer porque eu uso tanto. Vá, fala do seu, daqui a pouco eu falo do que eu tô aqui. É esse daqui, o Vênus. O Vênus. Esse foi o primeiro que a gente fez, a primeira assim, intuição, receita que veio, né? Que a gente começou a ter uns acessos assim e tudo mais, foi o Vênus. E a gente ficou igual uns dois, tipo, pesquisando em livro, em artigo científico, se aquela junção realmente ia fazer sentido, né? E a gente realmente, aí testando, né? Falou, nossa, realmente isso daqui dá certo, né? E aí a gente começou a testar muito na gente, em pessoas próximas. E o legal de ter começado com Vênus é que ele aumenta a criatividade. Então, assim, super despertou nossa criatividade. E, assim, foi um gancho para a gente ter acesso às outras receitas, assim, porque todas essas receitas que a gente fez, o Sol, né? Aí agora recentemente a gente lançou a Lua, né? Tem o Mercúrio, é uma linha de 8 elixires, né? Foi tudo assim de uma forma muito intuitiva e depois que a gente tinha um acesso ali da receita, a gente ia confirmando de forma científica, de forma empírica também, através dos livros, testando em pessoas, né? Mas, assim, foi um processo muito criativo também. E foi a partir do Vênus, né? E quando a gente estuda tanto a mitologia do Vênus quanto o arquétipo dele, o Vênus, ele tem essa questão de abrir questões relacionadas à prosperidade da pessoa e também abrir a criatividade dela, né? Então, por exemplo, quando o Tomás faz a leitura, até no mapa das pessoas, né? Faz análise de como está a Vênus da pessoa, né? E se a pessoa tiver uma questão ali de prosperidade, ali de falta de criatividade, pode ter coisas relacionadas ali que a Vênus dela pode estar um pouco presa, né? Então, bateu tudo, assim, sabe? Foi muito legal começar com Vênus, né? E o último elixir foi o Saturno, que ele está aqui, né? O último que a gente lançou. E quando também a gente estuda, é esse mesmo, Esse que estuda. eu tô usando até demais, está bem pouquinho. Mas assim, antes de eu falar sobre como foi o processo dele, me conta o que você sente com o Saturno quando você passa ele? Nossa, veja só. Eu estava com vocês, aí disseram, Guto Saturno é bom para tirar olho grande, tirar inveja, dar uma limpeza. E assim, a gente sabe que todo mundo tem um olho grande dos outros. Quando você, principalmente na parte de comunicação, você termina aparecendo, sempre tem uma pessoa invejosa que está com raiva porque você está aparecendo, outra pessoa não está aparecendo, ou porque você conhece X ou Y e ela não conhece. Sempre tem os urucubaca, né? Sempre tem os olhos dos outros, né? E aí eu disse, nossa, preciso disso aqui, vou comprar um galão. Tem galão? Se tiver, eu vou comprar um galão. Como não tem galão, eu vou pegar de 200 ml. Aí, nossa, às vezes eu não uso todo dia, mas se eu vou no shopping, chego em casa, Cacilda, shopping, sugou, foi tudo. Peraí, o que chegou vai embora agora. Aí saio. Às vezes falo com uma pessoa manda aquela mensagem bem mentirosa. Ai, meu amor, fofa, te amo, como você é fofa. E a gente sabe que aquela pessoa não é tão legal assim, não é tão querida assim, que de repente falou isso para querer vantagem de alguma coisa, ou que no fundo, é uma pessoa invejosa, digo, vá-se embora para lá, energia ruim. Aí, esse bichinho já tem bem pouquinho. E o Saturno. Eu postei ele quando eu fiz um Reels no Insta, até falei, não foi mimimei. Comprei um monte de incenso, um monte de coisa, comprei o Saturno. Eu digo, gente, isso aqui vocês compram, mas comprem de galão. Não compre só assim, porque é importante. A gente tem outro amigo, Marcelo. Um grande abraço aí para você, Marcelo. O Marcelo de Goiás, que ele também super incentivou a gente no processo inteiro. E aí ele fala assim, gente, vocês têm que lançar um spray de jardim, um gigante assim, ó.
e de repente vender por refil, não sei, para ficar mais barato, mas tem que ser maior, só esses tamanhos aí não tá dando conta, né? Mas enfim, aí a gente finalizou com o Saturno, e o Saturno, na mitologia, ele é o pai, né? Se a gente for pensar, Vênus pode ser considerada a mãe, e o Saturno o pai, e o Saturno, ele é o castrador, ele é aquele que restringe, é aquele que fecha, ele é aquele que aterra, ele é aquele que traz seriedade, né? E é aquele que representa a finalização de ciclo. Então, cada energia que a gente ia lançando, ia fazendo, foi um processo muito vivencial, né? Então, por exemplo, quando veio o Vênus, a gente entrou num processo muito criativo, aí depois veio o Sol e o Mercúrio, aí o Sol ajudou a dar vitalidade, o Mercúrio ajudou a dar o foco, né? E a gente começou com os 3 planetas benéficos, né? Que são planetas mais tranquilos. E aí, quando a gente foi para uma segunda etapa, que foi trabalhando os outros planetas, que são planetas assim, considerados mais complexos, né? A gente já estava recarregado com esses 3, que pode ser considerado um tripé, entendeu? E quando veio Saturno, Guta, foi assim muito peculiar, que eu e o Tomás a gente estava passando por um processo assim de como que eu posso explicar? De perda de amigos mesmo, assim, sabe? Ano passado a gente teve alguns lutos, né? E foi bem nesse momento que entrou o Saturno, assim, sabe? A gente falando, caramba, a gente tá vivenciando o arquétipo de Saturno, né? Para finalização de ciclos, né? E aí a gente finalizou, né? Passou por esse período, depois a gente se banhou de sol para sair dessa energia, né? De luto e tudo mais, para dar uma revitalizada, mas a gente realmente mergulhou em todos esses processos e foi um processo assim muito sincrônico. Tava muda. E muito legal. E ele faz essa questão também como é? De tirar o olho grande, inveja, ele dá um fechamento de. Como é que é nessa questão? Porque eu comprei pensando nisso, eu digo, opa, limpar aqui, proteger. Então, o Saturno, ele justamente, a gente fez pensando numa questão assim de blindagem, né? Porque quando a gente começa a mergulhar no mundo da espiritualidade, fazer cursos, tudo mais, todo mundo quer expandir, todo mundo quer acessar milhões de informações, saber quem foi, quem é, né? Abrir as potencialidades. Só que as pessoas esquecem que também a gente precisa ter ferramentas numa igual equivalência de fechamento, né? Porque se a gente só ficar aberto, a gente vai andar na rua, vai aparecer um vagalume e vai encher ali de vampirinhos astrais e querendo sugar, né? Então, Isso. o Saturno foi pensando nessa ideia de fechamento e principalmente de aterramento, né? Porque o Saturno, ele é o arquétipo da Terra, né? A Terra mais terra possível, né? Então, não sei se vocês já sentiram isso, né? Quando a gente está começando a acessar informações sobre quem nós somos, né? Abrir nossas percepções, parece que a gente está sempre meio avoado, né? Tem até dificuldade de voltar, de viver de volta aqui a realidade, o dia a dia, né? Então, Saturno, ele traz isso de, não, fica no aqui e no agora, mas no sentido, assim, de foco no sentido de seriedade e de aterramento, né? Então, a gente tem informações ali, óleos essenciais, terrosos, de resinas também. Quando a gente trabalha com resinas, trabalha com óleos essenciais terrosos, ele ajuda a pessoa a dar um centramento, né? Se a pessoa também está muito agitada mentalmente, ele faz isso, entendeu? E claro, né, que se eu fosse falar assim, uma única contraindicação do Saturno, né? Se a pessoa assim tá muito triste, se a pessoa tá passando por uma situação assim muito complicada emocionalmente relacionada à depressão e tudo mais, ela usar assim com mais parcimônia, né? Porque na realidade nesses processos quando a gente está assim, a gente está precisando de algo mais solar, né? Então o Sol central, o Vênus, né, para trazer aquela coisa da sua criatividade, né, e tudo mais, de aumentar o seu magnetismo, né? Então, vai depender muito do momento que você tá, né? Se você tá assim emocionalmente tranquilo, é mais uma questão assim de fechar o seu campo, que nem, por exemplo, os terapeutas adoram Saturno, né? Porque nós que somos terapeutas
a gente é muito atacado, né? Então a gente precisa ter ferramentas rápidas para fechamento, né? Antes de começar o atendimento, aí tem que ter ali alguma coisa para limpar também. Por exemplo, Marte ajuda a confrontar energias que estão ali querendo brigar com a gente, né? E o Saturno entra ali também para fazer um fechamento, para fechar, né? Então ele é ótimo assim para quando você sai na rua também, para quando você vai conversar com uma pessoa difícil, ou quando você vai fazer uma reunião com alguém que você vê que tem ali pessoas que possivelmente pode estar contra você, né? Ele é para dar assim uma camuflada, né? Então, ele é E para usar antes ou depois. Por exemplo, eu vou no shopping, eu uso ele antes de ir para o shopping ou depois, ou tanto faz. você usa antes Nossa, tá de ir no usando shopping. depois. Por isso que eu chegava sugada aqui em casa já quase dormindo em pé. Para você Vou sair ficar agora. para você ficar fechada mesmo, entendeu? Aí, por exemplo, você chega em casa, você pode usar alguma coisa para te dar uma harmonizada, né? Tipo um sol central, né? E aí, se você sentir que ainda mesmo assim tá fechado, tá pesado, você pode usar um Marte também para te dar mais energia. Mas o Saturno é sempre para fechar, né? Então é interessante entrar com alguma coisa para limpar, para equilibrar e depois fechar, né? E se você perceber se algum dia ou outro você está um pouco down e tal, aí precisa usar ferramentas para aumentar a sua energia, para dar alegria, né? E o Saturno, essa questão mais de fechamento mesmo, né? Aqui a gente usa muito o Saturno, né? A gente usa muito em casa também, sabe? Ah, para fazer E espirrar na casa. a gente faz assim uma harmonização em casa e aí no final a gente usa o Saturno para blindar, entendeu? Para deixar aquilo ali certinho. Para deixar Não, vou blindado. deixar na porta de casa agora, já na mesinha, porque antes de sair de casa, já joga e vai. E se a gente fosse comparar aos cristais, o Saturno poderia se equiparar à turmalina negra, né? Porque a turmalina negra é uma coisa para proteger, né? Mas que nem a turmalina negra, você não vai usar o tempo inteiro, né? Você não vai deixar a turmalina negra o dia inteiro ali em contato com o seu corpo. Você vai usar ali em momentos que você precisa sair na rua, vai deixar no bolso, sempre tem que ser do plexo solar para baixo, no caso do cristal turmalina negra, né? Então, o Saturno também tem que saber usar ele, né? Você vai usar em momentos que precisa fechar, que realmente assim é necessário, né? Mas que eu vejo assim que as pessoas precisam muito, né? Principalmente quem mora em São Paulo, quem mora em metrópole, né? Em cidades assim que não tem tanta natureza, é o sol, né? Para trazer vitalidade, trazer alegria, né? Trazer aquela motivação e o Vênus também. O Vênus, eu não sei se você chegou a usar o Vênus, Guta, mas o Não. Vênus ajuda assim muito. Eu tenho pessoas, clientes que usaram e falam assim: eu comecei a querer cuidar mais de mim, querer cuidar mais da casa. Eu estou tendo assim um pouco mais paciência com algumas coisas, estou conseguindo assim a me expressar de uma forma mais tranquila. Antes eu ficava assim irritado de vender, de conversar com o público. Daí agora eu passo o Vênus e sinto que isso está mais fácil, né? Porque o Vênus, a gente colocou ali informações e também essências, tem gerânio, né? Assim, tanto homem quanto mulher, o Vênus é muito bom, né? Mas, sim, principalmente para mulher, é excelente, porque tem óleos essenciais ali que liberam fito-hormônios na mulher, como o gerânio. O gerânio, quando a mulher está na menopausa, que a mulher tem sintomas, né, de muito calor, sintomas de irritação, o gerânio, a gente colocou a lavanda também, ajuda a diminuir esses sintomas, a pessoa ficar mais equilibrada, entendeu? E agora sim, existem esses elixires alquímicos já pré-prontos, mas você também faz personalizado. A gente fazemos personalizados. Mas assim, na questão do personalizado, a gente trabalha com florais. E aí a gente tem um processo que a gente roda, assim, tem tanto, a pessoa pode tanto fazer a consulta só de florais, né, que é comigo, e aí a pessoa preenche uma ficha de anamnese, aí tem uma consulta que eu entendo o que realmente está acontecendo com a pessoa,
e consigo personalizar ali um floral para a pessoa e dá para fazer de uma maneira recorrente todo mês ali ela ter o seu floral atualizado. A gente também tem um segundo tipo de processo que a gente chama esse atendimento de alquimia natural, que daí somos nós dois, né? Eu e o Tomás. O Tomás, ele analisa o mapa ali da pessoa, focado numa questão assim de saúde mental, emocional, física, vê ali os trânsitos que possivelmente pode estar atrapalhando esses aspectos da vida dela, me passa essas informações, aí no dia da consulta a gente vai aprofundar nesses pontos e nesses pontos da queixa principal da pessoa também, e aí a gente envia um kit personalizado para a pessoa, tanto do floral personalizado quanto do elixir que ela está precisando, né? Então, por exemplo, o sol dela está em queda na casa 8, então com certeza vai ser muito bom ela usar ali um elixir do sol. O Marte dela está de tal forma que está deixando ela ansiosa, então um Vênus pode com certeza ajudar a equilibrar isso, né? Então a gente consegue, com todas as informações, direcionar mais precisamente também qual é o elixir que a pessoa precisa naquele momento. Muito legal, porque aí facilita a utilização, né? Não fica a pessoa tão perdida, porque tem muita opção, a pessoa, agora é isso, agora é aquilo, pode somar, pode não somar, enfim, e dar um direcionamento. Você falou de tempo, né? Um mês, eu queria até perguntar, qual é a validade, né? Quanto tempo dura um elixir, assim, que eu posso ficar utilizando se ele não terminar, até quando? Assim, a gente coloca ali na embalagem 4 meses. Mas nós já fizemos os testes aqui e tudo mais, não só com nós, mas com outras pessoas. Ele dura mais tempo, mas a gente coloca ali uma margem de segurança, né? E até a questão assim, porque como a gente usa 99% tudo natural, ele com o tempo pode ir perdendo um pouco a fragrância dele, né? Então a gente coloca esse tempo de 4 meses, que é o tempo que a gente viu que vai conservar ali o aroma dele, né? De forma bem fidedigna, né? Mas eu tenho aqui uns frascos que estão aqui há mais de 8 meses e eu passo e sinto assim a potencialidade dele, né? É claro que não vai estar com aquele mesmo aroma de que quando você comprou no começo, ou já fazem 2 meses que está ali, né? Com o tempo, por ser assim, tudo natural, vai perdendo aos poucos, né? Mas é mais essa questão mesmo, né? E é claro, você não pode deixar dentro da geladeira, porque a geladeira emite ali frequências que atrapalham. É bom não deixar perto do celular, deixar perto de um roteador, deixar longe de eletrônicos. Agorinha aqui, tudo aqui do lado do roteador do computador. Eu já tirei tudo. Tirar o outro aqui, que estava do lado do roteador do internet. Vai tudo para cá, para outro canto. Tirei tudo, estava tudo aqui junto da internet. Olha como foi bom fazer essa live, Guta. Coitado, estava atacado, estava do lado do roteador do outro. Eu já tirar tudo. Então, aqui, agora protegido, do outro canto. Porque quando a gente deixa do lado, como é um produto assim, que a gente usa frequências também, e quando a gente deixa perto de eletrônicos, na verdade, até se a gente deixa um copo de água do lado assim, do notebook, deixa por muitas horas, vai captar todo aquele eletromagnetismo, né? Aquela carga, né? Então, deixar longe assim, de eletrônicos, deixar longe do sol, deixar assim num lugar de sombra, num lugar fresco também, para ter mais um tempo de conservação maior, né? E assim, tem pessoas que pegam um alumínio, embalam ele no alumínio, tanto o elixir quanto o floral, para ele não ficar sofrendo todos esses impactos, né? Que nem, por exemplo, esse que a gente fez de bolso, você coloca ele na bolsa, na mochila, vai ficar perto do celular, né? Como que vai fazer? Então, você pode embalar ali no alumínio para ter menos contato, menos interferência, né? Porque, infelizmente, hoje em dia, qualquer lugar que a gente vai tem algum eletrônico, né? Tem o celular, tem algum equipamento, né? Então, é um pouco complicado. E o vidro é escuro, né? Para justamente proteger da luminosidade, né? Porque altera também, poderia alterar, Sim. né? Mas, assim, agora a nossa versão é de plástico âmbar, né? Isso, escurinho.
E a gente achou assim melhor fazer nessa embalagem, até por uma questão assim que às vezes chegava um relato assim, ai, o meu elixir quebrou e tal, e E nossa, é pesado. até a Para mim questão que assim viajo, da logística, né? Chegava quebrado, que a gente tem clientes do Brasil inteiro, né? A gente tem clientes lá do norte, né? Como o Pedro, a gente tem clientes do sul, do centro-oeste, do Rio de Janeiro, de outros estados, né? Então, por uma questão de logística e também por uma questão assim de facilidade para a pessoa carregar na mochila, na bolsa. Essa questão assim, às vezes acontece de do nada quebrar, né? E a gente pensou, a gente tem que fazer de uma forma que seja anti-obsessor, né? E se o negócio protegido, protegido da cair Urucubaca. sozinho, não vai quebrar, né? E também acaba se tornando mais leve, né? Para viagem e Isso tudo mais, né? é E melhor. a gente sempre busca trabalhar com plástico ecológico, né? E a gente está estudando também até do adesivo ser ecológico, então a gente pensa em todos esses pontos, sabe? E não tem contraindicação, né, Nai? Basicamente, só tipo esse bom senso. Se tá tristonha, não vai botar um negócio que vai lhe fechar mais. É mais essa questão. Ou existe alguma É, contraindicação? mas essa questão, né? E, por exemplo, o Marte. O Marte, se a pessoa ela já está assim muito ansiosa, ela não vai assim ficar usando o Marte sempre, né? Só nos momentos que ela está cansada e tudo mais, senão pode aumentar mais ainda a ansiedade dela. É entender o momento que eu tô, né? Ah, se eu tô Isso. sem energia, eu vou usar. Eu não vou usar um Júpiter, né? Porque o Júpiter vai me deixar mais É. lento, né? Então eu vou usar uma coisa mais quente, um Sol, um Marte. Se eu tô agitada, eu vou usar uma coisa assim, mais um Sol central, um Vênus, ou um Júpiter, se eu quero meditar e tudo mais. É entender o momento que você tá, né? Contraindicação, assim, realmente não se tem, mas tem alguns pontos de atenção, né? De você perceber que nem para uma criança, né? Uma criança não vai precisar de um Marte. A criança ela já é super agitada, né? É. Uma criança você vai usar um Sol, você vai usar um Mercúrio para ajudar ali no foco, né? Você pode usar um Sol central, né? Acho que para uma criança um Saturno talvez seja um pouco pesado, né? Eu posso usar um Sol central que também ajuda ali numa questão de proteção também, porque o Sol central ele ajuda assim fazer tipo um campo de uma bola azul de proteção também. Então é entender, né? Que nem, por exemplo, se eu tenho um cachorro, né? Que a gente está até querendo lançar uma linha pet também. A gente já tem a linha pet de florais, né? E a gente quer lançar a linha pet de elixires para os pets. E Nossa, vai. a diferença que a gente vai fazer, a gente vai só dosar a questão de óleos essenciais para fazer um pouco mais diluído, para não ficar tão forte, né? Porque eles são mais sensíveis, tudo mais, essa questão de olfato, né? Essa é uma coisa ali que tem mais florais, vai ter mais ali a questão das frequências, né? Porque se o nosso pet está bem, se você é mãe, se você é pai, se seu filho está bem, se você é, tem algum pet, um cachorro, gato, enfim, papagaio, periquito, se eles estão bem, a gente está bem, né? Então, tem que ter essa linha também. É sim. Nai, amei, foi maravilhoso. Tive mais conhecimento dos produtos, que eu já sabia alguma coisa, já usava, mas foi bom que eu já alertei, estava usando aqui o Saturno errado. Já aprendi que é antes do shopping, né, depois do shopping, né? Então, Sim. amei. Já vou espirrar, sou central minhas filhas, todo mundo em mim antes de dormir, que eu já faço, mas aí vou espirrar na casa toda também, que eu não fazia. E foi maravilhoso, adorei. Tenho certeza que todo mundo aí adorou. E quem tem já vai saber usar melhor, e quem não tem, procura você. Agora procura onde? Diga seu Insta, os contatos. Pode procurar a gente no nosso Instagram, que é anima.astra, e lá vai ter nosso WhatsApp profissional, vai ter nossos contatos, né? Então a gente está concentrando tudo ali, e lá vocês podem encontrar a gente bem facilmente. Maravilha, Nai. Muito obrigada. Um beijo enorme e Obrigada, até a... Guta. Muito obrigada por esse convite. Foi um prazer estar aqui. E, assim, muita gratidão, viu? Eu que agradeço, eu amei. Beijo. Um beijo.